Boa noite, meu nome é Inês Castro, faço parte do grupo de extensão de Macroeconomia e Desenvolvimento. A gente vai dar continuidade ao tema de distribuição de renda. Quando a gente trabalhou com distribuição de renda no vídeo passado, a gente constatou que, para o caso brasileiro, os 50% que detém menor renda da população detém algo em torno de 10% da renda do país. Esse percentual, ou seja, esse 50%, essa metade da população, ele está muito vinculada ao mercado de trabalho. A maior parte dessas pessoas são trabalhadoras, são trabalhadores distribuídos nesse país inteiro. Então, a gente resolveu conversar um pouco sobre o mercado de trabalho no Brasil, durante o século XXI, de 2001 até 2019, ou seja, do início do século XXI até antes da pandemia. Quando a gente vai analisar esse período do início do século XXI até antes da pandemia, a gente constata que a primeira metade desse período, ou seja, até 2011, é um período muito auspicioso, muito esperançoso, um período em que você tem uma queda da taxa de desemprego e, ao mesmo tempo, um crescimento do rendimento médio do trabalho. E isso acaba provocando também uma desconcentração da renda, uma queda do índice de Gini. De fato, entre 2001 e 2011, a queda do índice de Gini chega a ser de 10%. E aí cumpre a gente abrir aqui um espaço para explicar o que é o índice de Gini. O índice de Gini, gente, é um indicador de concentração, não obrigatoriamente concentração de renda, pode ser de concentração fundiária, por exemplo, no caso de concentração de terras. É possível você ter um índice de Gini dessa natureza. A gente, especificamente, vai utilizar aqui o índice de Gini como um indicador de concentração de renda. Como é que ele é calculado? Primeiro, é um índice que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, implica que é mais concentrada a renda. E quanto mais próximo de 0, implica que é menos concentrada a renda. O cálculo do índice é feito da seguinte forma. Você tem aqui no eixo do X, né? Você vai ter a proporção acumulada da população. Então, 0,1 são os 10% da população. 0,2, 20% da população. 0,5, 50% da população. E aqui no eixo vertical, a gente vai ter a proporção acumulada da renda. 0,10, 10% da renda, 0,3, 30% da renda, 0,8, 80% da renda. Se a renda fosse igualmente distribuída, ou seja, todo mundo ganhasse exatamente a mesma coisa, os 10% da população acumulariam 10% da renda e 20% da população acumularia 20% da renda e 50% da população acumularia 50% da renda. E nós temos essa reta que vai do ponto A até o ponto C, aqui retratada em lilás, descrevendo essa sociedade totalmente equitativa, essa sociedade de igualdade de renda. No entanto, que a gente constata no mundo e no Brasil, até mais fortemente que a média mundial, a gente constata que há uma forte concentração de renda. Então, quando a gente vai retratar que os 10% que menos renda oferem detêm, a gente vai ver que vai ficar algo muito distante de 10% da renda. E quando a gente vai retratar esses dados, os 20% mais pobres vão deter ainda um percentual muito aquém dos 20% da renda. Uma forma de retratar isso poderia ser essa curva aqui, que nós estamos retratando em verde. O índice de Gini, o que é que ele faz? Ele parte do seguinte princípio. Digamos que eu tivesse uma sociedade totalmente igual, seria a sociedade que estaria sobre essa reta lilás.
E a sociedade totalmente desigual seria uma sociedade em que, do zero até o último indivíduo, ninguém deteria nada de renda. E o último indivíduo deteria toda a renda. Então, na realidade, é que eu ia ficar, se eu fosse retratar, né, essa sociedade desigual, 0, 0, 0, 0, e o último deteria absolutamente tudo da renda. Então, aqui é a sociedade completa igualdade, aqui é a sociedade em completa desigualdade. E aqui é o que retrata nessa curva em verde, é o que vai retratar justamente a situação de uma sociedade qualquer. Então, a distância dessa curva em verde, essa área que mede, né? Essa área que vamos chamar de área G, né? Que é a área do índice de Gini, né? Que é essa área aqui que mede essa distância entre o que foi a distribuição da proporção acumulada da população com a proporção acumulada da renda, né, em relação ao que seria essa sociedade ideal, né, em que todo mundo ganha a mesma coisa, dividido por essa área do triângulo, vai dar o índice de Gini. Se a sociedade for totalmente desigual, essa curva aqui, essa área aqui em verde, vai coincidir com a área do triângulo. Então, eu dividindo a área do triângulo pela própria área do triângulo, vai dar 1, que justamente seria a sociedade totalmente desigual. Por outro lado, se a sociedade for totalmente igualitária, não vai haver distanciamento em relação a essa linha lilás aqui. E, consequentemente, vai ser uma área 0 dividido pela área do triângulo, que vai dar 0, que vai ser a sociedade totalmente igual. Então, como a gente comentou no início, quanto mais próximo de 1, maior concentração de renda nessa sociedade. E quanto mais próximo de 0, menor concentração de renda nessa sociedade, melhor distribuída a renda. E o que aconteceu nesse período entre 2001 e 2011 foi um período de desconcentração de renda no Brasil. Isso a gente considerando, inclusive, dados censitários. Há uma desconcentração de renda, da renda nacional. Essa desconcentração, ela é favorecida pelo crescimento de programas sociais, como no caso o programa Bolsa Família, ela é favorecida pelo crescimento do salário real e pelo comportamento do mercado de trabalho nesse período. Em particular, e aí eu quero chamar a atenção, que a gente vai analisar um período ao longo desse nosso encontro, de 2001 até chegar a 2019, o que implica que a gente vai pegar no ano de 2001, no caso, ainda é o antigo governo Fernando Henrique, até o ano de 2002. No ano de 2003, é o primeiro ano do governo Lula, e aí a gente vai ter 2003, 2004, 2005, 2006, o primeiro governo Lula, 2007, 2008, 2009, 2010, o segundo governo Lula, 2011 a 2014, o primeiro governo Dilma, 2015 até meados de 2016, a Dilma ainda enquanto presidente, e de meados de 2016 até chegarmos em 2018, o governo do ex-vice Temer. Ou seja, a gente vai passar por diversos governos. Dentro desses períodos, também há uma mudança de metodologia para apurar os índices de emprego e desemprego no país. Isso também é importante salientar. A gente tem dados, né, até chegarmos a 2011, a gente tem dados referentes à taxa de desemprego no país que são mensurados pela pesquisa mensal de emprego. A partir de 2012, a gente passa a ter a apuração da taxa de desemprego a partir da pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua. A pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua é uma pesquisa que tem uma amostra muito maior do que a pesquisa mensal de emprego. Importante salientar isso. Então, a gente muitas vezes vai cortar a análise até 2011, depois começar a partir de 2012 para não misturar pesquisas de metodologias diferentes, tá? O que é que a gente pode chamar a atenção nesse período de 2001 a 2011? O período que vai desde 2004, quando o Lula assume em 2003, a taxa de desemprego no primeiro ano
ele ainda apresenta crescimento. A partir do segundo ano, a taxa de desemprego apresenta um comportamento consistente de queda. Em janeiro de 2004, ela apresenta um índice de 11,7%. Em janeiro de 2005, cai para 10,2%. E em janeiro de 2011, ela chega a 6%, né, conforme dados da pesquisa mensal de emprego. É importante chamar a atenção, gente, que a taxa de desemprego no Brasil, como é que ela é medida? A gente pergunta entre as pessoas, né? No caso, na PNAD atualmente, só para falar na PNAD, não é na PNE, mas na PNAD atualmente, pesquisa pergunta às pessoas com mais de 14 anos se na semana de referência elas trabalharam pelo menos uma hora e tendo, né, por essa uma hora, pode ser em espécie, né, de forma monetária, ou através mesmo de bens e serviços, pode ser até um prato de comida correspondente. Importante chamar a atenção disso. Então, quando a gente chama que a gente diz que tem 6% de desempregados, a gente, dentre os empregados, no caso, dentro dos ocupados, de fato a gente chama ocupados e desocupados, dentre os ocupados, a gente vai ter pessoas ocupadas no mercado formal e pessoas ocupadas no mercado informal. Pessoas ocupadas que vão estar no setor público com estabilidade, pessoas ocupadas que vão estar terceirizadas, pessoas ocupadas que vão estar terceirizadas com microempresas individuais, pessoas ocupadas que vão estar terceirizadas, mas que elas vão estar com carteira assinada como CLTistas, né? CLTistas em geral, e também pessoas que estão no setor informal. Alguns que vão estar no setor informal sem jamais contribuir para o INSS, né? E alguns que vão estar no setor informal podendo contribuir esporadicamente para o INSS. A gente vai ter o mercado de trabalho no Brasil, ele é extremamente heterogêneo, tá? É importante chamar a atenção disso. De qualquer forma, essa redução de 11,7% da taxa de desemprego para 6% ao longo de 2004 e 2011 é uma redução expressiva. E é importante chamar a atenção que nesse período, justamente durante esses 6 anos, né, no caso, a partir do segundo ano do governo Lula até o último ano do governo Lula, além da redução da taxa de desemprego, a gente tem um crescimento do rendimento médio real da ocupação do trabalho principal. Esse crescimento, isso considerando até mesmo o início do governo, que seria janeiro de 2003, ele é de 17,2%. Então, há uma redução da taxa de desemprego, ao mesmo tempo que há um crescimento do rendimento médio real da ocupação. E há uma maior formalização no mercado de trabalho. Quando eu considero como formalização aqueles que estão contribuindo para a Previdência Social, tá? Aqueles que estão contribuindo para a Previdência Social. A gente vai considerar como sendo os formalizados. O grande ponto de inflexão em 2012, como a gente chamou a atenção, a mudança da metodologia da taxa de desemprego. Mas ainda assim, em 2012 para 2013 e para 2014, a queda da taxa de desemprego no país. Mas a partir de 2014 para 2015, você já começa a ver a inflexão, começa a ver um crescimento da taxa de desemprego, ou seja, o segundo governo Dilma já inicia com o crescimento da taxa de desemprego, associada ainda com a queda do rendimento médio real, as duas coisas ao mesmo tempo. E a crise que se tem no período de 2015 e 2016, na visão de pesquisadores como o Rogério Barbosa, o Pedro Souza e o Serguei Soares, é uma crise cuja recuperação em 2017, 2018 e 2019, essa recuperação, ela acontece inicialmente nas camadas de rendimento mais altos da população. Consequentemente, você até tem um crescimento do rendimento médio real nesse período de 2016, 17 e 18.
né? Mas esse crescimento, né, do rendimento médio ele é um crescimento puxado por esse crescimento do rendimento das camadas mais altas, ou seja, a camada mais baixa da população, mais pobre da população, ela continua padecendo de um rendimento médio real que não acompanha esse crescimento das demais camadas. Isso leva, que a gente vai ver também, a um crescimento do índice de Gini, do índice de concentração de renda. Só mostrando aqui é a renda domiciliar per capita, que está no trabalho justamente do Rogério Barbosa, do Pedro Souza e do Serguei. Então, como a gente falou, até 2014 você tem um crescimento da renda média domiciliar per capita, aqui em termos reais, ou seja, considerando, nesse caso, o poder de compra, né? Então, eu posso comparar esse 1.392 com esse 1.306, tá? Está descontada a inflação. Então, aqui realmente é um crescimento real. E a partir daí, 2015 tem queda da renda real, que já é um ano de crise, né? Tanto 2015 como 2016, o PIB brasileiro cai mais de 3% ao ano. 2017, há uma manutenção do rendimento real, e 2018, 2019, você tem crescimento do rendimento médio real. Mas como a gente chamou a atenção aqui, ou melhor, reproduzindo o que Rogério Barbosa, Pedro Souza e Serguei Soares expõem em seu artigo, né? Esse crescimento se dá, sobretudo, nas camadas mais elevadas da renda. E, consequentemente, né, como a média é puxada pelos extremos, isso acaba gerando esse crescimento. Então, não há, de fato, uma recuperação do mercado de trabalho, principalmente para a população mais pobre. Isso é visível pelas altas taxas de desemprego que a gente vai ter nesse período e também pela concentração do coeficiente de Gini. A gente tem queda do Gini até 2015, mesmo quando está no processo de recessão, e aí você começa o crescimento do índice de Gini, né, com um suave declínio somente aqui em 2019, mas você nota um crescimento da concentração de renda. Aqui, gente, a gente fez uma exposição rápida do mercado de trabalho nesse período, tá? Mostrando justamente esse período auspicioso, né, dos 8 anos de governo Lula, a inflexão em 2015 e as dificuldades, né, após esse período, principalmente 2016, 2017, 2018 e 2019. Chamamos a atenção para um outro aspecto, que em 2017 aconteceu um evento muito relevante em termos estruturais para a economia brasileira. Houve, nesse ano de 2017, a chamada Reforma Trabalhista de 2017, que acabou por formalizar a retirada de uma série de direitos dos trabalhadores. Para quem desejar que a gente converse um pouco sobre a reforma trabalhista de 2017 e converse um pouco mais sobre o mercado de trabalho, em particular a questão de gênero e de raça dentro desse mercado de trabalho, a gente sugere deixar um comentário aqui no final para a gente fazer um vídeo a respeito disso. Nessa nossa conversa, a gente trabalhou com 2 textos, um deles muito conhecido, esse texto do Souza, Osório e Paiva, que é os efeitos do programa Bolsa Família sobre a pobreza e a desigualdade, o balanço dos primeiros 15 anos, e o texto do Rogério Barbosa, do Pedro Souza e do Serguei Soares, que também trabalha com desigualdade de renda no Brasil de 2012 a 2019.